Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Primeiro Plano. Nessa edição, vamos relembrar como foram as principais celebrações da Semana Santa. Você vai ver como os fiéis viveram com fé, emoção e reflexão cada momento da paixão e morte de Cristo. Então prepare-se, pois o programa Primeiro Plano Especial está no ar. Estamos na semana maior da Igreja, a Semana Santa. E eu vou mostrar para vocês como foram as celebrações desta semana aqui em Trindade. No domingo, aconteceu a tradicional Missa de Ramos, com a procissão da Matriz de Trindade até o Santuário Basílica. Os fiéis puderam renovar a sua fé e mergulhar no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Quem traz a matéria para a gente é a Maria Tereza Lima. Ainda era bem cedo quando os fiéis se reuniram em frente à Matriz de Trindade. A tradicional bênção dos ramos deu início à procissão, que seguiu em clima de oração até o Santuário do Divino Pai Eterno. Ramos nas mãos, repetindo o gesto do povo de Jerusalém. Mais do que recordar a entrada de Jesus em Jerusalém, o Domingo de Ramos abre as portas para a Semana Santa e nos chama à renovação da fé. É um convite para que todos nós mergulhemos na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Domingo de Ramos é a porta de entrada para a Semana Santa, celebrado em dois momentos muito importantes. Primeiro, a procissão de Ramos, celebrando a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Foi para esse momento que ele veio. Todo o caminho que nós contemplamos ao longo desse tempo quaresmal, nós vimos Jesus caminhar para Jerusalém, se preparando para a sua entrega definitiva. E depois a celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o segundo momento da nossa liturgia. Portanto, nós celebramos o Domingo de Ramos na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e que de fato nos faz caminhar neste tempo da Via Cruz de Jesus. Esse casal saiu cedinho de Bonfinópolis para viver o início da Semana Santa na casa do Pai Eterno. Eu acredito muito no Divino Pai Eterno, em Deus, sabe? Então eu quero viver esse tempo santo e essa Semana Santa em paz, tá? Paz, saúde e bênçãos de Deus. O seu João Batista também fez questão de estar presente na celebração. Com gratidão no coração, ele veio para agradecer pelas bênçãos recebidas. Na minha fé, estou cumprindo o voto, sempre já faz, desde 74 que eu frequento aqui. Eu fui criado com muito, assim, meus pais eram muito religiosos. Então eu sigo os passos deles. O reitor do santuário, Padre Marco Aurélio, também destacou a importância do Domingo de Ramos como um tempo especial de renovação da fé. Todos somos chamados a esta interioridade, viver a fé com profundidade, aproveitar este momento, porque o cristão vive a Semana Santa, vive a sua fé. O cristão, neste tempo, ele não celebra o feriado da quinta-feira, aliás, da Sexta-feira Santa. Ele celebra a sua entrega total de amor, ele celebra a sua intimidade com Cristo, ele participa da comunidade. E é, portanto, um momento especial da nossa conversão. Tudo que fizemos até aqui no calendário litúrgico, do ano litúrgico, tem a sua singularidade agora, no Sábado Santo, na celebração da Vigília Pascal. E falou o que fazer com os ramos deste domingo. Os ramos, normalmente, o que a gente indica, que as pessoas levem para casa, deixem ali no cantinho ele secar,
fica bem sequinho. Quando ele estiver bem sequinho, você pode queimar, incinerar esse ramo e guarda ali aquela cinza. No ano que vem, você pode utilizar essas mesmas cinzas no início da quaresma, na quarta-feira de cinzas. Iniciada a Semana Santa, e fica aqui o convite para viver esse momento. Você é chamado a celebrar esse momento. A sua comunidade se preparou, a sua paróquia se preparou para este momento, o santuário se preparou para este momento, a igreja está unida num só coração, o coração de Cristo. Semana Santa celebra uma pessoa, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós e Ele nos oferece o olhar, o caminho, a verdade, a vida e nos faz viver esta intimidade com o Pai no Espírito. Portanto, venha celebrar a Semana Santa, não perca esse tempo, essa oportunidade de renovar o seu entusiasmo e o seu pertencimento a Cristo. Não há dor maior do que esta dor, entrega maior do que essa, amor maior não há. Vamos visitar este amor, contemplar este amor para vivê-lo. O santuário esteve repleto de fiéis que puderam celebrar este momento tão especial. Na Quarta-feira Santa, foi marcada pela celebração do encontro entre o Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores no Santuário Basílica. O Lucas Santana mostra pra gente os detalhes desse encontro. Durante a Semana Santa, a fé do povo católico se expressa em gestos profundos de piedade e meditação. Um dos mais tocantes é a procissão do encontro, um momento de intensa espiritualidade que representa o doloroso reencontro entre a Virgem Maria e Jesus, já ferido, coroado de espinhos e carregando a cruz rumo ao Calvário. A tradição enraizada na religiosidade popular revive um dos episódios mais comoventes da Paixão de Cristo, quando Maria encontra seu filho no caminho da cruz. Ela, Mãe das Dores, ele, o Salvador dos homens. Um mistério que une sofrimento e amor. A caminhada começa na Igreja Matriz, de onde parte a imagem do Senhor dos Passos. A multidão acompanha em silêncio, meditando cada passo de Jesus na Via Dolorosa. Do outro lado da cidade, a imagem de Nossa Senhora das Dores deixa a Igreja do Santíssimo Redentor. Ela caminha entre os fiéis, envolta em lágrimas e esperança, carregando no coração a dor de uma mãe que vê o filho ser injustamente condenado. A procissão do encontro se realiza simbolicamente com essas duas imagens de Nossa Senhora das Dores e Jesus dos Passos, para refletir sobre o encontro que a humanidade precisa fazer com nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, representando aqui todo o povo, toda a humanidade, se encontra com o nosso Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o motivo é para que nós reflitamos que como cristãos católicos nós precisamos nos encontrar mesmo que tenhamos dores, mesmo que tenhamos cruzes, mas que nós precisamos fazer esse momento de encontro e solidariedade com a dor e o sofrimento do meu irmão, da minha irmã. A cada esquina, cânticos, orações e passos que falam de fé. Um encontro que não é apenas entre duas imagens, mas entre a dor do homem e a compaixão de Deus. Sou a mãe da fortaleza e esperança. Para mim é uma graça muito grande estar participando, até porque é um tempo de conversão, né? Conversão, silêncio, um pouco também de sacrifício. A gente tem que sacrificar neste momento, porque é tão pouco tempo a gente para pensar, é 40 dias, que são 40 dias, né, do ano. Então, essa semana, que é a semana mais importante para nós que somos católicos, é um momento de muita, muita gratidão do ano inteiro, de tudo que a gente tem vivido, que a gente tem passado, e de agradecimento, né?
de tudo que a gente já conseguiu conquistar nesta vida. Então, para mim, é o momento mais importante do ano, é esse daqui, principalmente na Semana Santa. É diante do Santuário Basílica que os passos de Maria e Jesus se cruzam mais uma vez. E o coração do povo se cruza também com o mistério da cruz. Este é o local onde dor e fé se abraçam e renasce mais uma vez o sentimento de esperança. Foi um homem que assumiu sua missão com coragem. Não desistiu, mesmo sabendo do peso da cruz. Continuou perseverante, porque na verdade estava imbuído da meta, da missão que deveria cumprir, a missão de amor, a construção do reino. Este Cristo que entrou triunfante, solenemente em Jerusalém, agora caminha para uma outra Jerusalém, a Jerusalém eterna, a Jerusalém do sonho de Deus. Se entregou, amou, está cumprindo sua missão. Do outro lado, Nossa Senhora das Dores, que como Cristo também padeceu, mas o maior sofrimento de Maria foi o sofrimento da alma, o sofrimento de ver a dor de seu filho. É uma emoção muito grande, muito gratificante, né? Que a gente está aqui junto com eles, né? Presenciando essa linda mensagem que Jesus deixou para todos nós, né? E Maria está sempre junto com a gente. E a gente fica muito feliz, muito contente por ter participado esse ano nosso do terço, né? Mas bom demais, foi muito bonito, eu achei muito bom, foi gratificante. A procissão do encontro não termina ali. Ela continua no coração de quem caminha. Um gesto de fé que ressoa além da Semana Santa e nos ensina que mesmo nas dores da vida, nunca caminhamos sozinhos. Acho que é um dos períodos mais lindos e fortes da nossa Igreja Católica. E esse encontro de Nossa Senhora com o nosso Jesus é de um amor que não precisa de palavras. É um sentimento que ele sobressai, humanamente falando. É o sentimento mais lindo que a vida pode nos dar. É o sim que uma mãe deu para um filho, sem saber o amanhã como seria. Ela acreditou. É o sim mais lindo que se pode existir na vida na terra. Faça-se em mim a tua vontade. É uma entrega muito grande. E guardar tudo em seu coração, como Nossa Senhora guarda, é uma inspiração para mim. Eu penso muitas vezes que Nossa Senhora poderia ter dito não faça isso ao meu filho, mas em tudo ela guardou, em tudo ela acreditou. Não existe um exemplo maior de mulher para mim como Maria, não existe. Eu sou uma inspirada por Maria. Aqui em Trindade a gente tem um grupo que chama Inspirada por Maria e cada dia que passa eu me inspiro mais um pouquinho em Nossa Senhora e falar de Maria é sempre muito grandioso para mim, muito, muito mesmo. Esta é uma tradicional celebração do encontro de Nosso Senhor com a Virgem Maria, um momento em que os fiéis rezam e celebram essa experiência do amor. Quem também não ficou de fora da celebração da Semana Santa foram os pacientes da Vila São Cotolengo. Você agora vai conferir como foi a celebração do Lava Pés realizado na vila. Jesus Cristo está passando por aqui.
Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Na manhã desta quarta-feira, a Vila São Cotolengo deu início às atividades com a Missa do Lava-Pés, que tradicionalmente é celebrada na Quinta-feira Santa. A celebração recorda a última ceia de Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos. O Senhor termina o Evangelho dizendo para nós: eis que eu vos dou o exemplo. E nós poderíamos dizer, ao estar aqui na Vila São Cotolengo, este exemplo é cumprido, este exemplo é verdadeiramente ofertado, esse exemplo é vivido. Somos peregrinos de esperança e a esperança não nos decepciona. Assim nos ensina o Papa Francisco neste ano jubilar. A Missa do Lava-Pés lembra o gesto e o ensinamento de Jesus sobre humildade e amor. Aqui na Vila São Cotolengo, esse gesto ganha ainda mais força, porque o cuidado e o serviço fazem parte do dia a dia. A palavra que existe aqui na Vila São Cotolengo, se você ainda não conhece ou se você já veio aos pés do Divino Pai Eterno e teve a oportunidade de estar aqui no Santuário do Irmão, é a palavra cuidado. Hoje o Senhor diz para nós: eu vos deixei um exemplo. O Senhor lava os nossos pés. O Senhor senta para partilhar a mesa conosco. E naquela missa, Ele lava os pés de nós, o povo de Deus. Durante a celebração, o padre lava os pés de 12 internos da vila, um a um, representando os apóstolos e reforçando o gesto de humildade feito por Jesus na última ceia. Mas depois compreenderá, seu vosso Mestre Senhor. O estar aqui, o celebrar essa Eucaristia, o celebrar esse lava-pés, o lavar aqueles pés tão especiais, pés pequenos, pés tortuosos, pés diferentes, pés belos, pés que trazem marcas chagadas da vida, pés que trazem as marcas do Cristo. Aquele mesmo Cristo que vai lavar os pés por nós na cruz, vai dar a sua vida e pagar um preço muito alto. Então, em cada beijo naqueles pés, cada cuidado, em cada gesto, realmente o céu é de entalar. Hoje é esse dia que a gente vai embora com um nó na garganta, ainda mais recebendo um presente que nos chama a atenção. Esse grande símbolo da Vila São Cotolengo, nem a lua precisa do corpo inteiro para encantar. Então que nós possamos entender esse da paixão do Senhor. Relembrar o lava-pés é lembrar que servir com humildade é um dos maiores ensinamentos de Cristo. E na Vila São Cotolengo isso é vivido com fé todos os dias, como explica a irmã Amanda, colaboradora da instituição. Para nós, esse cuidado, ele faz parte da nossa missão enquanto vila, né? Nós buscamos cuidar de pessoas assim como Jesus fazia. Então, a celebração do lava-pés, ela marca esse encontro do sagrado com o humano, né? Jesus que se junta a nós para então, nesse gesto de humildade, lavar os pés uns dos outros. E para nós e para os nossos pacientes, esse momento é muito significativo, também é um momento muito orante, onde a gente se fortalece a nossa missão na fé. E para você que estava ali servindo, né, junto, qual é o sentimento? Eu fiquei muito emocionada, teve um momento que as lágrimas correram, porque geralmente a gente, no dia a dia, tudo é muito mecânico, faz parte da nossa atividade, mas quando a gente para num momento orante, para celebrar esse gesto, as coisas tornam uma proporção maior, né? Então, é um momento muito especial e muito gratificante. Ao final da celebração, o Padre Rodrigo recebeu um quadro como forma de agradecimento. Um gesto simples, mas que carrega um grande significado, assim como a lição deixada por Jesus. Mas livrai-nos do mal. Amém. A Vila São Cotolengo é sempre um lugar muito especial
e os nossos pacientes celebram com muita alegria essa experiência do amor de Cristo. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com mais notícias em Primeiro Plano. Agora você vai conhecer um pouco mais da tradicional Procissão do Fogaréu, um dos eventos mais simbólicos da Semana Santa na cidade de Goiás. Confira o significado e a beleza dessa tradição na reportagem da Ana Luísa Abreu. Todo esse grupo na cidade de Goiás está nos preparativos finais para viver em uma das celebrações mais aguardadas da Semana Santa no estado. Por aqui, os últimos ajustes nos figurinos e nas máscaras são feitos com cuidado e atenção que a data pede. E por falar em preparação, por aqui esse time de fiéis se dedicaram por meses para ensaiar e representar os soldados romanos durante a procura pelo rei dos judeus. Essa dinâmica nós começamos ela a fundo desde janeiro, mas desde setembro ano passado, na verdade, foi quando nós começamos os preparativos, fazer os primeiros movimentos, né? Até mesmo porque esse ano vai ser uma dinâmica diferente, vai ser apresentado ao público pela primeira vez o guarda-roupa renovado dentro de 60 anos, então todas as roupas estão novas, foi tudo produzida, né? Lembrando que esse guarda-roupa é um guarda-roupa desenhado pela artista plástica Goiandira do Couto, a famosa pintora das areias. E esse ano o guarda-roupa original dela foi substituído, mas criteriosamente nós seguimos a risca. E esse ano nós estamos apresentando ao público. E mais uma novidade, desde o surgimento sempre foram 40 farricocos. E esse ano a OVAT, que é a organização responsável, a instituição responsável pela realização, completa 60 anos. E nós estamos agora, além dos 40 farricocos, vamos colocar mais 20. Então, em homenagem aos 60 anos da OVAT, sairão pela primeira vez 60 farricocos. Ao som das trombetas, é chegada a hora e todos enfileirados saíram pelas ruas para dar início à perseguição a Jesus Cristo. As expectativas são as mais altas, com o maior número de participantes até hoje, 60 farricocos, e o motivo é todo especial. Apesar de ser uma apresentação voltada a uma teatralidade, a um espetáculo, tem a parte do espiritismo, do místico, vamos dizer assim, né? E querendo ou não, isso aqui é a referência àquela coisa de rememorar aquilo que o Salvador, o Filho de Deus, fez por nós, que é morrer na cruz a nosso favor. E independente da teatralização ao aspecto da devoção. E é isso que nós queremos mostrar para o público. Nossa expectativa hoje é de mais ou menos 100 mil pessoas passe aqui na cidade de Goiás, né? O ano passado a estimativa foi 70 mil. Como esse final de semana ele é um pouquinho maior, que é 21 na segunda-feira, tem tudo, hoje na quarta-feira acreditamos que passa 100 mil pessoas aqui em Goiás. A largada inicial foi realizada na Igreja da Boa Morte. Os farricocos, vestidos com túnicas e capuzes, correram pelas ruas históricas da cidade, com tochas acesas ao som de tambores. E toda a multidão unida acompanhava a performance em oração e fé pelas diferentes ruas. Há mais de 12 anos, cobrindo essa encenação religiosa como jornalista, dessa vez de forma inédita, o padre Wellington aceitou um desafio com o coração aberto e cheio de empolgação.
Sua vestimenta até já entregava o que estava por vir. Participar da nossa tradição maior da Semana Santa na cidade de Goiás é sempre motivo de muita alegria para mim. Eu tive a alegria de fazer muitas pesquisas sobre as tradições aqui da cidade, recebi dessa cidade o título de cidadão vilaboense no ano de 2018 e durante 12 anos eu estive na sua posição, fazendo a cobertura da procissão do Fogaréu. E nesse inteirinho eu tive a oportunidade de construir muita amizade junto aos moradores da cidade e também aos organizadores das tradições, de modo que me fiz também vilaboense, faço parte da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos e tenho uma proximidade com o pessoal da OVAT, que é a Organização Vilaboense de Artes e Tradições. De modo que esse ano eu vim fazer essa experiência de não estar na cobertura, mas estar junto aos membros da procissão enquanto farricoco. Eu identifiquei o farricoco como sendo um penitente público, mas que tinha a sua identidade velada pela máscara ou pela penitência, que é justamente essa veste, né, que identifica o farricoco. É preciso lembrar que essa tradição vem da Península Ibérica. O farricoco é semelhante aos chamados nazireus ou nazarenos, que tinham por pena, né, às vezes imputada, a pena do São Benito, que é essa de colocar um cone sobre a cabeça, né, como uma expiação, e aonde a sua identidade era velada. Então, isso foi trazido para Goiás pelo padre João Perestrello de Vasconcelos Espíndola, quando ainda de influência açoriana, essa tradição é abraçada por essa cidade há 280 anos, e de modo que eu entendo também que faz parte do espírito de quem se coloca como farricoco, a penitência. Por isso que a gente está de pé descalço, por isso que a gente vai portando as tochas, por isso que a expressão cenográfica da procissão, ela tem muito a dizer a quem assiste e a quem participa como espectador de um folclore religioso. O Tiago é filho de um dos idealizadores desse projeto artístico. Está no seu sangue viver a procissão e ele faz isso com total entrega e comprometimento. Sempre é uma novidade, sempre é uma turma diferente, pessoas diferentes, eventos diferentes, assim, né? No momento da procissão. Então, todo ano tem uma coisa diferente, é como se fosse a primeira vez. Eu já participo há muitos anos, porque meu pai, sou filho do Elton, que é um dos fundadores do OVAT, e acompanho ele e a minha mãe desde o início. Lembro de todos, da velha guarda, da nova guarda, né, que faz parte hoje. Então, para mim é muito gratificante. A gente faz um esforço para sempre estar aqui, para poder ajudar da melhor forma possível, para fazer uma procissão bonita. E esse ano, mais ainda, né, que são 60 anos da OVAT, e nós estamos com a inovação, vão sair 60 farricocos, né, eram 40. No começo começou com 8 e foi aumentando, mas durante um tempo é 40. Esse ano aumentaram mais 20, então vão ter surpresas por aí. O Rafael também participa sempre que pode e acredita muito no poder de transformação desse evento religioso, que consegue marcar muitas vidas. A procissão do Fogaréu, ela tem um histórico muito bonito na cidade de Goiás. Um histórico onde ela surge, depois ela fica em dormência, até que em 1965 ela volta com força total pelas mãos da OVAT, Organização Vilaboense de Artes e Tradições. A procissão do Fogaréu, ela encena o momento em que se prende Jesus Cristo. É uma procissão comum, entre aspas, na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, e que nós herdamos através da colonização. É um sim para Deus, é uma vocação, é um chamado para participar da procissão do Fogaréu e das procissões também que fazem parte da Quaresma, né? Quem tem essa alma penitencial, essa alma passionária, né, que anda nos passos da paixão de Jesus Cristo, se identifica muito conosco e se aproxima. É uma ideia que a cada ano aglutina mais e mais pessoas, né? Entre lágrimas e muitas emoções para todo o público presente por aqui e principalmente os 60 farricocos que vivem essa história na pele, a procissão do Fogaréu se reafirma em mais um ano seguido como uma importante experiência de fé.
A procissão retrata e simboliza a luta entre o bem e o mal e a captura e as dores de Jesus. Por aqui, a comoção é grande. Sabendo dessa verdade, esses peregrinos expressam os próprios sentimentos ao vivenciarem a celebração. Para eles é um grande alimento de fé que possibilita muita reflexão interior. Sempre fiquei curioso e quando vinha fazer a cobertura aqui, eu sempre procurava saber quem estava por debaixo da indumentária do Farricoco. E aqui eu encontrei advogados, eu encontrei garis, eu encontrei professores, eu encontrei estudantes, profissionais das mais diversas profissões que emprestavam a sua figura para poder fazer viver a imagem do Farricoco, que é o personagem central da procissão do Fogaréu. De modo que agora, dentre todas essas procissões, eu, jornalista e padre, tenho a oportunidade de participar nesse ano, fazendo parte desse corpo tão bonito que são os Farricocos aqui em Goiás, esse ano com 60 membros, lembrando os 60 anos da OVAT. Viva o Fogaréu! Viva o Fogaréu! Sou de Umas, assim, foi muito bom a experiência, primeira vez que a gente está vindo. Sim, saí renovada, muito agradecida e muito emocionante também, tudo vivido aqui. Foi muito bom, a experiência que vou levar para a vida, muito bom mesmo. É emocionante a gente perceber assim, a luta de Jesus no Calvário, a traição que ele sofreu e a gente pensar assim que foi tudo por nós. Sim, com certeza. É muito gratificante ver o sofrimento que ele fez por nós, o sofrimento que ele fez, tudo em prol da gente, né, da humanidade. É muito gratificante. Então, eu achei muito interessante, né, na questão de meditar os passos do Senhor de uma forma nova, porque é a primeira vez que eu participo e achei interessante também a questão da pregação do bispo, que esse ano o tema da campanha da fraternidade é ecologia e despertou em nós, pessoas, seres humanos, a cuidar da casa comum. Então isso eu levo para a vida e fiquei reflexivo com isso, porque isso mudou um pouco a minha forma de pensar, principalmente com as atitudes, né, nossas com o meio ambiente. E outra questão também é essa questão emocionante das pessoas todas envolvidas, né? Nessa intimidade com Deus de uma forma diferente, que eu não havia visto antes, né? Então isso foi muito positivo e importante para mim. Pretende voltar no ano que vem? Então, se eu tiver a possibilidade, sim, vou voltar, né? Acho legal, né? Achei entusiasmante, né? Fiquei entusiasmado com isso, na verdade, né? Então foi muito bom. E para você, Paulo, é um momento até que dá para fazer e viver em família, porque você e a sua prima estão aqui, né? Isso. Então foi em família, né? Foi um momento diferente. Até mesmo a gente poderia estar em outros lugares, né? Porque Semana Santa as pessoas às vezes tiram os seus feriados para ter um compromisso mais com a família e às vezes não religioso, né? Então para quem opta por um caminho religioso foi interessante, foi uma vivência nova, diferente, né, porque a gente acaba meditando, preserva as tradições também locais do nosso estado de Goiás, então isso assim achei muito muito positivo, né, legal, e é importante a pessoa vir e fazer parte do processo para poder entender como que é, né, como que funciona cada passo, né, aprender cada vez mais e aproveitar essa experiência, né, porque Deus fala sempre conosco. O ponto alto de toda a peregrinação acontece na Igreja São Francisco de Paula. Esse barulho no topo do templo representa que a missão dos fariseus chegou ao fim. A partir desse momento, Jesus inicia seu caminho ao Calvário. Mas o milagre acontece e Cristo ressuscita, provando que de fato ele não pertencia a esse mundo, mas veio para trazer a luz e a salvação eterna. Como vocês puderam perceber, a cidade de Goiás tem essa tradição desse dia tão especial. O Padre Wellington Silva já há muitos anos participa e neste ano ele pôde participar dessa celebração como Farricoco. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já.
E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. Dom Hamilton Manuel, bispo da Diocese de Guarapuava, no Paraná, lançou a série Na Escola da Cruz, que você acompanhou durante essa Semana Santa no Pai Passa na Frente. Hoje vamos refletir sobre o verdadeiro significado da cruz e por que, mesmo em tempos difíceis, precisamos continuar falando dela. Essa é uma conversa de fé, de esperança e de compromisso com o Evangelho que você confere agora no primeiro plano. Quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo a Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Por que falar da cruz? Nem todas as pessoas gostam de refletir sobre a cruz. Porém, é preciso falar dela constantemente, mas de maneira sempre nova e diferente. Há quem afirme que as constantes representações do crucificado trariam apenas sofrimento cruel e que isto não seria coisa que se pudesse confrontar com o mundo atual, com o ser humano de hoje. E que seria melhor colocar nas paredes das casas, nas casas comerciais, imagens da ressurreição ou belas paisagens. Ah, mas um olhar mais profundo na história da iconografia cristã vai mostrar que ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, a cruz foi representada como cruz triunfal, como árvore da vida, sinal de esperança, e nem sempre como representação da dor e do sofrimento. Sofrimento e cruz. Hoje se tornou um tabu, o sofrimento. E ele não tem direito de existir. Parece um desaforo para o ser humano. Mas esquecer o sofrimento vai gerar isolamento, insensibilidade e dureza. No mundo moderno, as pessoas já não estão dispostas a sentir o que outras pessoas sentem e a se colocar no lugar da outra pessoa. Cada um quer ficar na sua e não quer ser perturbada na sua felicidade privada. O individualismo reinante tem aumentado o sofrimento ou o ato de sofrer, com a solidão, o anonimato na dor. E muitos se negam a entrar em contato com pessoas que sofrem, até para visitá-las. A cruz nos fala da história da paixão dos nossos tempos. Mas, simultaneamente, a cruz traz esperança no sofrimento, porque ela foi superada na morte de Jesus na cruz. No mundo de sofredores, a cruz mostra que as pessoas não estão esquecidas por Deus e que Deus olha para cada um dos seus filhos e filhas com o mesmo olhar que Ele olhou para o seu filho na cruz. Naturalmente, as representações da cruz, que enfatizam o sofrimento de Jesus com uma força, com um jeito cruel, pode gerar um masoquismo ou um prazer em sofrer. Mas nem por isso podemos abolir os crucifixos dos nossos olhos. Os símbolos do sofrimento, eles precisam ser expostos para que o esquecimento do sofrimento
não fique ainda mais exacerbado, particularmente nos nossos dias. Pois quando o sofrimento ele é esquecido, a sociedade ela chega à brutalização. E aí nós queremos deixar do lado, não o sofrimento, mas as pessoas, como se jogássemos detritos. Assim sendo, a cruz ela é um espelho que se coloca diante dos nossos olhos e mostra que o sofrimento faz parte da vida humana e que existem áreas que nós não podemos tomar com as próprias mãos. Fogem dos nossos controles. E quando acreditamos que o sofrimento faz parte da vida e nós encaramos de forma natural, então conseguimos lidar com esta dor. Caso contrário, poderemos entrar em pânico quando nos exige e nos atinge o mal. A cruz exposta pelas pessoas que estão sofrendo lembra que não devemos fechar os olhos diante do sofrimento das pessoas do mundo e até do planeta, que gemem dores do parto, como lembra o apóstolo Paulo, e a campanha da fraternidade tem nos alertado. É impossível se calar diante da mensagem da cruz. A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia inaugurou um novo espaço em sua estrutura. É um local especial que carrega o nome de Dom João Justino de Medeiros, uma homenagem ao arcebispo metropolitano de Goiânia. A repórter Ana Luísa Abreu foi lá e acompanhou detalhes dessa inauguração. Acompanhe. A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia é uma unidade de saúde de caráter filantrópico que presta assistência completa no centro-oeste do país. Essas pessoas reunidas estão prestigiando um grande momento para o hospital, a inauguração de 2 espaços que vão agregar positivamente no trabalho da instituição. O evento reuniu representantes da Arquidiocese de Goiânia, como o arcebispo Dom João Justino, o arcebispo emérito Dom Washington Cruz, o bispo auxiliar Dom Danival Milagres, além do diretor-presidente da Vila São Cotolengo, irmão Michael Goulart, autoridades públicas e políticas e a comunidade em geral. A cerimônia teve início com a inauguração do espaço, que leva o nome do arcebispo metropolitano. A fita foi cortada, marcando tradicionalmente o momento. E reunidos, o público participou da bênção com muita fé e emoção. Dom João Justino recebeu essa homenagem com um coração cheio de alegria e conta que se sente lisonjeado com esse presente. Foi totalmente uma surpresa. Eu acompanhei a reforma, a adaptação desse espaço, que foi feita em parceria da Santa Casa com a PUC Goiás, mas não sabia que a doutora Irani, com seus auxiliares, tinha escolhido dar o meu nome a este espaço. Fico muito lisonjeado com essa homenagem. Não sei se eu sou digno, porque pouco tempo que estou aqui, 3 anos, tenho acompanhado os trabalhos da Santa Casa. Sei e vejo que é um desafio enorme a manutenção de hospital desse porte, em que mais de 95% é SUS e, portanto, os recursos são todos recursos públicos e com todas as dificuldades que isso significa e o desafio, a demanda do campo da saúde. Peço a Deus que a Santa Casa possa sempre mais cumprir sua missão. As inaugurações representam um grande avanço para o trabalho prestado à sociedade e para a comunidade acadêmica. Nós entramos em contato com a PUC, fizemos um trabalho de parceria e reformamos toda essa ala. A ala que está essa área da PUC, para fazer esse ensino para os estudantes, e a área nossa,
né, dos residentes, e reformamos também o lugar de ensino nosso, do hospital, com os nossos funcionários. Então, essa ambiência proporcionará melhora no ensino, né, das especialidades que temos aqui no hospital e melhor atendimento à universidade como sendo hospital-escola da universidade. O processo de reforma e revitalização das estruturas contou com a parceria da PUC Goiás e visa fortalecer ainda mais a missão social da Santa Casa no dia a dia. A Santa Casa é o nosso hospital-escola, já há mais de 2 décadas. Esse é um convênio muito importante para a nossa área da saúde, diria uma parceria com a Santa Casa que tem cada vez mais se firmado como um lugar privilegiado da formação dos nossos estudantes de vários cursos da área da saúde. A Santa Casa é aquilo que a gente sempre diz, né? É um coração misericordioso que acolhe aí milhares de pessoas todo mês que não encontram muitas vezes leitos disponíveis na rede pública, né, que muitas vezes também não os atende, né, e a Santa Casa é esse coração misericordioso que acolhe todo mundo. Já inaugurado, o espaço Dom João Justino de Medeiros Silva receberá profissionais da saúde, colaboradores da Santa Casa e estagiários para uma importante troca de conhecimento e habilidades. Todos eles assumem o compromisso de continuar realizando um trabalho nobre, sério e humanizado na promoção da saúde para todos os enfermos atendidos aqui. Em seguida, foi oficialmente entregue também o auditório Dom Levi Bonato, reconhecendo a contribuição de anos do Bispo Auxiliar de Goiânia com a sociedade. Eu também tive a oportunidade de estar presente neste momento e foi muito bacana perceber como a Santa Casa de Goiânia tem investido na área junto aos colaboradores e também no atendimento do público em geral. Também participaram conosco Dom Danival, Bispo Auxiliar de Goiânia, e o Bispo Emérito, Dom Washington Cruz. Mudando de assunto, a gente agora vai acompanhar uma história de um grupo de oração que é formado por jovens universitários. Eles são acadêmicos do curso de Medicina e, em meio à correria do dia a dia, de uma rotina que é muito puxada, sempre tiram tempo para o Pai Eterno. Quem traz detalhes para a gente é a Maria Tereza. Em meio à correria da vida universitária, um grupo de estudantes de medicina encontrou um jeito de pausar a rotina exaustiva e fortalecer a fé. A liberdade é a gente ter uma vida desenfreada, é poder fazer o que eu quero, na hora que eu quero, mas o Evangelho traz justamente ao contrário, que a liberdade para Cristo é nós estarmos sempre na presença de Jesus, né? Todas as quartas-feiras, pontualmente ao meio-dia, no intervalo das aulas, esse grupo de alunos de uma universidade em Goiânia se reúne para rezar o terço e meditar a palavra de Deus. O Mediterço significa um momento de orações ali com os alunos, e ele surgiu lá em Goianésia com uma amiga nossa chamada Rafaela, que decidiu unir tanto fé quanto faculdade, né? Porque a gente sentia essa necessidade, né? Porque quando a gente vinha para a faculdade, e aí, né? Nossa vida de cristão, como que ficava? E esse grupo vem se disseminando em todas as cidades, em todas as faculdades. No começo deu pouca gente, sabe? Mas aí com o tempo a gente vai vendo que ele foi expandindo, que os estudantes foram indo, e eles foram comentando que estavam mesmo afastados da fé, porque acaba que a gente estuda o dia inteiro, né? Então vira um momento ali transformador, sabe? Muita gente já veio mandar mensagem falando que estava muito tempo afastado e começou a voltar para a igreja por conta do Mediterço, começou a voltar para as atividades por causa do Mediterço. O Mediterço vem acontecendo desde novembro de 2024. É um momento simples, mas profundo, que transforma a rotina exaustiva de quem passa horas estudando. É muito difícil para a gente, às vezes, fazer várias atividades ao mesmo tempo, sempre um esporte, igreja, conciliar também a nossa vida espiritual. E acaba que o terço, por ser rápido,
se eu não me engano, não passa de 30 minutos, a gente lê a palavra e reza o terço, acaba sendo um momento muito bom para a gente, porque não atrapalha nos estudos, né? É um momento de conforto ali para todo mundo se reunir, para todo mundo que segue a mesma fé, falar sobre o que gosta, sobre o que segue, então acaba que não atrapalha e inclusive ajuda muitas pessoas, né? Mais do que encontros de oração, o grupo também promove formações religiosas e agora se prepara para um novo passo: ajudar aqueles que mais precisam. O grupo já está organizando a primeira ação social e será voltada para uma instituição que atende crianças em situação de vulnerabilidade social. Uma iniciativa que leva a fé para além da sala de aula. Nossos planos além da oração, permitir obras de caridade, permitir um maior apoio relacionado à comunidade e, com isso, permitir um avanço para evangelizar cada vez mais estudantes. Atualmente, a gente já fez formações religiosas. Uma foi uma palestra com Augusto Olivieri. E agora, nessa semana, iremos fazer o projeto Atos de Amor, que vai ser uma ação de caridade para a instituição Jocum, que tem como intuito ajudar as crianças que são vulneráveis economicamente e, com isso, permitir uma maior alegria para essas crianças. E essa ação vai ser através da doação de ovos de Páscoa, para permitir uma maior empatia, um maior amor com essas crianças que passam por vulnerabilidade. E, além disso, vamos ajudar financeiramente com doações para ajudar nos mantimentos alimentícios da comunidade. Brecha do teu peito, tuas chagas, cura e libertação encontrar. Você que tem acompanhado a nossa programação aqui da TV Pai Eterno e que colabora conosco nos meios de evangelização, nosso muito obrigado. Você que ainda não faz parte da nossa família de amor, entre em contato conosco, colabore com o nosso trabalho realizado daqui do santuário para todo o Brasil. A sua ajuda nos faz seguir firmes na nossa missão de evangelização. E assim, encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você neste tempo tão especial em que nós vivemos a experiência da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que a Semana Santa reacenda no seu coração a fé e a força para seguirmos juntos. Deus abençoe.